Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia, que é saldo do mês também. Um mês difícil, um mês de março, um mês de recordes e recordes e recordes da Covid-19. Um mês em que foram acumuladas mortes na casa de 65 mil pela Covid-19 aqui no Brasil. O maior recorde, é o recorde da pandemia aqui no país, que supera em quase o dobro o segundo mês de mais mortes no Brasil, que foi o mês de julho do ano passado. Mas, para quem só se importa com bolsa, um mês positivo. O Ibovespa fechou em alta de nada menos que 6% no mês de março. Começa agora o seu saldo deste dia 31 de março de 2021, em que o Ibovespa no dia caiu 0,18%, embora ações de exportadoras ajudassem a diminuir o impacto das preocupações locais. As preocupações locais estão por aí. O dólar, no entanto, com uma baita ajuda do exterior, bombando as bolsas americanas à espera de mais 2 trilhões de gastos de Joe Biden, bolsas lá bombando, dólar caindo no mundo todo. Teve intervenção do Banco Central, que andava meio sumido. Dólar deu uma afundada hoje de 2,32%, não o suficiente para apagar as altas acumuladas no mês. Fechou o mês aos R$ 5,62, com uma desvalorização ainda do real em relação à moeda americana de 0,41%. Não te falei qual o saldo do trimestre, né? Saldo do trimestre também, saldo do dia, saldo do mês, saldo do trimestre. Bolsa brasileira, ainda assim, apesar dessa alta acumulada em março de 6%, acumula queda cravada também de 2%. O dólar neste ano já ficou mais de 8% mais caro, 8,49% mais caro neste primeiro trimestre de 2020. Você aí, como milhões de brasileiros, devem se perguntar: por quê? Como pode a Bolsa Brasileira ter uma valorização dessas tão grande enquanto o Brasil está no seu maior momento de dor? Crise sanitária, crise política, crise econômica, restrições, todo mundo trancado em casa, economia encolhendo e a Bolsa subindo tanto. 3 motivos principais ajudam a entender, ajudam a explicar. O primeiro deles é o nível dos juros. Os juros seguem baixos, embora nesse mês a Selic tenha subido e tenha vindo uma promessa de que vai subir mais, também vieram outras promessas ao longo do mês. Subiu 0,75, vai subir mais 0,75 para 3,5% ao ano. Mas o Banco Central tem dito que não subirá tanto a Selic a ponto de desestimular a economia, ou seja, considerando o que seria um nível de juros, o que seria o nível de juros neutros, que nem desestimula nem estimula os juros, esse nível seria de 6% ao ano, portanto a Selic deve ficar abaixo disso, na casa dos 4%, 5% ao ano. Com uma inflação na casa de 5% ao ano, acima disso, juros reais negativos na renda fixa, o incentivo total, faça chuva, sol ou pandemia, é de buscar retornos potencialmente maiores na Bolsa. Se está em risco, se perder dinheiro na Bolsa é um risco, perder dinheiro na maior parte das opções de renda fixa. Nesse cenário vira uma certeza. A Bolsa, portanto, depois das quedas dos outros meses, ficou atrativa, investidores foram às compras. Outro desses 3 motivos é a constatação de que não vivemos numa ilha. E tem muito a ver também, claro, o fato de não morarmos numa ilha colaborar
com a alta do Ibovespa do ponto de vista da sua composição. Se você somar ali ação da Vale, ação da Petrobras e ação dos bancões, dá 40% de Ibovespa. Todas essas ações foram levadas a subir muito em função da cena externa mais positiva do que aqui no Brasil, investidores então migrando para essas ações e migrando para ações que tendem a ter um bom desempenho conforme o ciclo econômico mundial seja favorecido. A China já desde o ano passado cresce naquele padrão chinês, né, de um crescimento que já alcançou um patamar do pré-crise, até melhor do que isso lá na China. E os Estados Unidos, com a saraivada de gastos protagonizada já desde o governo Trump e continuada no governo Biden, vai crescer nesse ano muito provavelmente em padrão chinês também. A estimativa é de 6,5% ao ano. Com isso, essas ações são beneficiadas em detrimento de ações, por exemplo, de tecnologia que não são ligadas aos ciclos econômicos mundiais. Bom, a economia quando estava naquela draga no ano passado, foram essas ações que puxaram índices para cima no mundo todo, essas ações passando por realizações, aqui no Brasil personificadas especialmente pelo e-commerce, enquanto essas ações cíclicas com maiores participações no Ibovespa foram puxadas para cima. Por fim, o terceiro motivo de explicação, né, para a Bolsa subir tanto assim como subiu apesar dos pesares, é uma dinâmica própria da Bolsa, de investidores olhando não para o retrovisor e para o presente, muito mais para o futuro. Tá uma desgraça o presente? Tá uma desgraça o presente. Vai piorar antes de melhorar? É possível, já tem gente falando de 5 mil mortes ao dia. Hoje a gente está namorando aqui no Brasil com 4 mil mortes ao dia pela Covid, o que tende a agravar a situação de restrições e tudo mais. Porém, ainda que piore antes de melhorar, e tomara que a gente não seja mais uma vez surpreendido, porque essa crise está mostrando que sempre dá para piorar, vai melhorar em algum momento. É com essa crença que investidores têm recomposto aí a sua carteira, ido atrás de ações que ficaram baratas, especialmente aquelas mais afetadas pela pandemia, caso de ação de shopping, caso de ação ligada ao turismo e à aviação. Essas ações subiram nesse mês de março, esperando que, ainda que tardiamente, a vacinação ao longo dos meses vai imunizando mais brasileiros. E lá no fim do ano, quem sabe, estejamos recebendo mais vacinas e uma situação melhorada permita que essas ações subam ainda mais do patamar alcançado no mês de março. E assim, a Bolsa teve um mês dissonante na maior parte do dia a dia dos brasileiros. Seguem os riscos por aí, o que explica não só a alta do dólar, apesar desse apetite ao risco renovado, mas das curvas da Covid-19 em alta, apesar das curvas da Covid-19 em alta, ganhos, puxando para cima as curvas dos juros futuros. Até me confundi aqui, é tanta curva. Juros futuros indicando riscos pela frente. Vamos que vamos. Abril vem aí. Começa mais um mês, se cuide. Sorte, boa sorte, que às vezes parece que é aquilo que nos resta. Grande abraço para você, boa noite, até a próxima, amanhã. A gente conversa mais. Até lá. Tchau, tchau.